Fala galera, todo mundo bem? Tudo certo aí com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do programa de monitoria de histologia 1, dando continuidade ao programa de revisão que a gente estava fazendo. A gente estava revendo alguns conceitos e algumas estruturas do tecido conjuntivo. Hoje a gente vai falar do primeiro dos tecidos conjuntivos especializados, que é o tecido adiposo. Então, simbora lá conhecer um pouquinho mais sobre ele, revisar alguns conceitos e algumas características. Então a gente vai continuar vendo tecido conjuntivo, como eu havia adiantado para vocês, é um tecido extenso, né? Tem várias subclassificações, a gente viu no último vídeo o tecido conjuntivo propriamente dito, e viu que existem outros tecidos conjuntivos especializados, né? O tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético. Hoje a gente vai falar do tecido adiposo, a gente vai ver características dele, onde ele se encontra, por que tipo celular ele é formado, e quais as classificações, quais as divisões que ele pode formar. O tecido conjuntivo ele desempenha funções muito importantes para o organismo, mesmo ele não sendo o tecido mais querido pela nossa sociedade, né? Ele é formado com predominância de adipócitos. Eu digo predominância porque no tecido adiposo você não vai encontrar somente adipócitos. Você vai encontrar macrófagos, vai encontrar células endoteliais, vai encontrar os próprios pré-adipócitos, que a gente vai ver mais para frente. Os adipócitos, quando eles estão se organizar, quando eles são organizados, né, de forma aglutinada, todos juntos, formando um grande aglomerado celular, ele forma o tecido adiposo. Mas nada impede que você encontre células adipócitas espalhadas de forma isolada em outros tecidos ao longo do corpo. De longe, a principal atribuição do tecido adiposo é atuar como reservatório energético do corpo humano. No entanto, ela não serve apenas a esse propósito. O tecido adiposo ele tem uma série de outras funções. Vale ressaltar que a energia armazenada no adipócito ela é feita sob a forma de triglicerídeos. Além do papel energético, né, o tecido adiposo ele também forma o panículo adiposo, que é aquela camada de gordura que a gente possui logo abaixo da pele, sendo um dos principais responsáveis pelas diferenças metabólicas do corpo do homem e da mulher. É justamente o panículo adiposo que dá essa modelação à superfície corporal. Também é responsável por absorção de choques mecânicos, né? Ele forma os coxins que absorvem os choques, os impactos, principalmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. O tecido adiposo também contribui para o isolamento térmico do corpo, controle de temperatura, ocupa o espaço entre tecidos e também, eventualmente, ajuda a manter alguns órgãos no lugar onde eles deveriam ficar. Né, manter as posições normais que aqueles órgãos deveriam ocupar na cavidade em que eles se localizam. Também o tecido adiposo tem atividade secretora, tanto enzimal quanto hormonal. A matriz extracelular do tecido adiposo ela é composta por substância fundamental em bem pequena quantidade e principalmente por fibras reticulares, bem fininhas, bem delgadas, constituídas por colágeno do tipo 3. Ele é um tecido bastante vascularizado e inervado, e também influenciado por estímulos nervosos e hormonais, tanto com relação à hipertrofia das células adiposas, quanto com o controle, né, a seção dessa gordura para a corrente sanguínea por demanda corporal. A gente vê que existem distribuições diferentes na composição corporal do homem e da mulher com base na quantidade de tecido adiposo. Homens de 15 a 20% do peso corporal, estimativas medianas para o peso total do corpo, enquanto que mulheres correspondem a 20 a 25% do peso corporal de tecido adiposo. Bom, a gente viu que a origem do tecido adiposo, assim como de todos os tecidos conjuntivos, elas remontam ao mesoderma, lá na embriogênese. E também a gente vai ver a histogênese do adipócito. De que célula ele vem? Ele vem das células mesenquimatosas.
Estão lembrados do tecido conjuntivo propriamente dito? A gente viu um pouquinho sobre elas, sobre a capacidade de elas se diferenciarem em outras células de tecidos conjuntivos. Uma delas é o adipócito. A gente percebe nesse esquema as células mesenquimatosas no ápice, elas se diferenciam em adipoblastos, e ali a gente vai ter uma diferenciação de linhagens, que a gente vai adentrar um pouquinho mais para frente, que é a linhagem do adipócito unilocular e o adipócito multilocular. Cada um deles a gente vai ver com todas as características mais para o final desse vídeo. Por hora é importante saber, então, entender que a origem do adipócito vem de uma célula mesenquimatosa ou mesenquimal, que dá origem a um adipoblasto, e esse adipoblasto ele vai se diferenciando até chegar no adipócito. Lembra, um blasto é uma célula jovem, ócito é uma célula adulta. Outra característica importante acerca dos adipócitos é que quando eles chegam na idade adulta, eles tornam células maduras, eles não se dividem mais. O que faz a gente perceber, uma vez que forma o tecido adiposo e ele está constituído, essas células não vão mais se dividir. Quando você emagrece, por exemplo, o que acontece é que essas células murcham, elas não morrem, porque não vai haver reposição, embora existam os pré-adipócitos, que eles vão se diferenciar e vão chegar a adipócitos, mas não há uma proliferação, uma hiperplasia como em outras células do corpo, em se tratando de tecido adiposo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os adipócitos. A gente viu que o tecido conjuntivo tem na sua maior composição os próprios adipócitos. Esses adipócitos eles são de duas linhagens, uniloculares e multiloculares. O adipócito ele serve como reservatório de triglicerídeos, é uma forma de gordura. Eles podem aparecer isoladamente, né, em outros tecidos, ou aglutinados. Quando aglutinados, formando grandes aglomerações celulares, eles formam o tecido adiposo. São células grandes, quando comparadas às demais células do organismo. E são células esféricas quando isoladas, no entanto, quando eles estão nesse aglutinado celular formando o tecido adiposo, eles vão assumir uma conformação poliédrica, porque a compressão do tecido, a compressão intercelular, vai fazer com que eles deformem, né, e não apresentem mais uma característica tão esférica. Gente, então, como a gente viu anteriormente, a gotícula de gordura que é localizada dentro do adipócito ela é formada principalmente por triglicerídeos. E o que são esses triglicerídeos? Os triglicerídeos são uma associação entre três ácidos graxos livres mais uma molécula de glicerol. Tá, beleza. Mas como que acontece então esse armazenamento, a síntese, a quebra, né, a demanda por esse triglicerídeo? Isso aí tudo é controlado por ação hormonal. A gente vai ter hormônio, né, que vai controlar o armazenamento, a síntese, e vai ter hormônio que vai estimular a quebra e a liberação desse lipídio na corrente sanguínea para ser usado como potencial energético. Tudo isso vai depender da demanda do organismo em questão. Aí a gente vai ter dois eventos para nomear nessas situações. Quando a gente estiver falando da síntese e armazenamento de triglicerídeos, a gente vai estar falando da lipogênese. E quando a gente estiver falando do consumo, da quebra e consequente liberação desse triglicerídeo na corrente sanguínea, a gente vai falar da lipólise. Lembram que eu falei que todos esses processos são orientados por ação hormonal? Então, a lipogênese, o principal hormônio lipogênico que a gente vai ter em atuação vai ser a insulina, aquele que vai orientar o armazenamento e síntese de triglicerídeo, enquanto que a quebra do triglicerídeo, ela vai ser a lipólise, né, propriamente dita, ela vai ser orientada pela noradrenalina e pela adrenalina. Tá, beleza. Então a gente entendeu que os adipócitos armazenam energia, que é a gordura, sob a forma de triglicerídeos. Mas de onde que vêm esses triglicerídeos? Eles vêm de três fontes, basicamente. Da gordura, que você absorve durante seu processo alimentar, né? Que vai ser absorvido lá no intestino delgado e transportado na corrente sanguínea sob a forma de quilomicrons, que é uma associação entre triglicerídeos mais uma cobertura de lipoproteínas. Outra parte desses triglicerídeos vão ser sintetizados no fígado e transportados até o tecido adiposo, sob a forma de triglicerídeos constituintes da VLDL, e lá vão passar a integrar o tecido adiposo.
enquanto que a terceira parte de triglicerídeos que você vai gerar para o seu tecido adiposo, eles vão ser sintetizados dentro do próprio adipócito a partir da absorção das moléculas de glicose advindas da tua alimentação. Nesse slide consta o esquema de processo de deposição do lipídio no adipócito. Se vocês derem pause para dar uma olhadinha, é bem interessante. Dá para vocês terem uma noção visual de como esse processo acontece. E o tecido adiposo ele vai ter duas classificações. A gente viu anteriormente de forma bem rapidinha, só falando por alto, que o tecido adiposo ele vai apresentar adipócitos uniloculares e adipócitos multiloculares. Eles são muito diferentes estruturalmente, como vocês podem ver no slide. À esquerda do vídeo vocês veem o adipócito unilocular, enquanto que na direita vocês estão vendo o adipócito multilocular. A gente vai ver cada um deles, cada característica que faz ele ser reconhecido e quais as funções específicas de cada um. Bom, dentro dessa divisão histológica que a gente viu em que se subdivide o tecido adiposo, a gente vai começar falando do tecido adiposo unilocular. Ele também pode ser chamado de tecido adiposo amarelo e algumas literaturas não muito convencionais chamam de tecido adiposo branco, porque ele tem essa coloração. E o que dá essa coloração? O pigmento branco amarelado é dado para esse tecido adiposo através do caroteno. O caroteno é um precursor da vitamina A, que quando ele é depositado na superfície do tecido adiposo, ele vai conferir essa coloração para esse tecido. O tecido adiposo unilocular ele compõe praticamente todo o corpo, sabe? É o tecido adiposo mais encontrado no adulto e ele também forma o panículo adiposo. O panículo adiposo, como a gente viu, é aquela parte subcutânea logo na hipoderme. Não, o tecido unilocular recebe esse nome porque ele possui uma inclusão de gordura que é muito grande e que empurra o núcleo e as outras organelas para regiões marginais do adipócito. Como vocês vão poder ver lá na frente, que tem um esquema representando o adipócito unilocular, ele é formado por uma gotícula macro de gordura, onde ele ocupa quase toda a superfície citoplasmática, o interior citoplasmático, empurrando todas as organelas, inclusive o núcleo, para as regiões periféricas da célula. É também o panículo adiposo que dá contorno, né, para o corpo, ele molda o corpo da gente. Ele é um tecido altamente vascularizado e inervado, porém, quando comparado com o tecido multilocular, ele é o menos vascularizado e inervado, mas ainda assim ele é um tecido bastante vascularizado e inervado, tá? O tecido adiposo unilocular, né, os adipócitos uniloculares, na verdade, eles vão possuir muitos receptores hormonais na superfície da membrana citoplasmática. Vai ter receptor para insulina, para GH, para noradrenalina, glicocorticoides, enfim. Existem septos de tecido conjuntivo interadipócitos, né, onde essas fibras reticulares sustentam as células adiposas. A formação do tecido adiposo unilocular, ela dá início no quinto mês da vida embrionária e continua durante todo o período da primeira infância, né, dos primeiros anos aí da vida da criança. Na vida adulta quase não há expansão desse tecido. É importante observar que os adipócitos que a gente forma durante a infância, né, o tecido adiposo ele vai permanecer aí durante toda a vida, basicamente. O que acontece no adulto com o adipócito é a hipertrofia desse adipócito. Ele aumenta de tamanho quando há uma dieta rica em triglicerídeos, né, a dieta rica em coisas calóricas que vão servir de substrato para a formação desses triglicerídeos, e há baixo crescimento hiperplásico dessas células, ou seja, elas se dividem muito pouco. E quando isso acontece, a divisão celular do adipócito ela vai acontecer pelo pré-adipócito. E como o nome sugere, né, o tecido adiposo é formado por adipócitos uniloculares. O tecido adiposo unilocular é formado por adipócitos uniloculares. Aqui a gente tem uma lâmina de tecido adiposo unilocular. A gente observa que as células, os adipócitos uniloculares, eles são bastante grandes, né? Entre eles há capilares sanguíneos
e há pequenos pontinhos, né, pequenas partes mais coradas na microscopia que indicam a região nuclear do adipócito. Aqui um esquema onde mostra a principal característica fenotípica do tecido adiposo unilocular, do adipócito unilocular, que é essa grande gotícula de lipídio ocupando quase todo o citoplasma celular e empurrando as organelas da célula para as regiões periféricas, né? A gente vê o núcleo deslocado, mitocôndrias aqui, todos eles na região lateral, enquanto a gotícula, a reserva de gordura do adipócito, ocupa a majoritária parcela do citosol celular. Lembrando que esse formato arredondado do adipócito, ele é tido normalmente quando ele está uma célula isolada, né? Quando ela está no tecido, ela vai ter uma conformação mais poliédrica, como a gente já falou anteriormente. E quando ela está hipertrofiada, ela tem essa estrutura toda, essa célula mais esférica e tudo mais. No entanto, quando há perda de gordura, por exemplo, quando a pessoa emagrece, essa célula murcha, ela fica mais parecida com um fibroblasto, uma célula mais com um formato mais fusiforme, mais achatado. Então, esse é o formato de uma célula túrgida, uma célula com reserva de gordura bastante ampla. Quando há emagrecimento, há processo de perda desse lipídio para a demanda corporal, ela fica uma célula murcha. Bom, a principal função, sem dúvida de longe, do tecido unilocular é a de reserva de energia. E esse armazenamento de energia ele é para longo prazo. O triglicerídeo armazenado no adipócito ele não tem prazo de validade, né? Você pode usar hoje, amanhã ou daqui a anos essa energia armazenada. Ela é provável uma herança genética, né, dos nossos ancestrais, onde a comida era escassa e era necessário fazer esse acúmulo de gordura para se prevenir para esses períodos de escassa disponibilidade alimentar. O tecido adiposo unilocular ele atua como isolante térmico, né, para preencher os espaços interteciduais e fazer a sustentação de órgãos nas suas localizações anatômicas. Outra função é a de absorção de impactos, e aqui a gente entende a absorção de impactos não só os mecânicos externos, como os dos próprios órgãos colidindo entre si, né? O atrito desses órgãos entre si. E também é um tecido especializado na produção de leptina, que é um hormônio ligado à saciedade alimentar, e a lipase, que é a enzima responsável pela quebra dos próprios adipócitos. O tecido unilocular ele também forma os coxins, né? Essa gordurinha que a gente tem nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, que são para absorção de impactos. A gente também observa que homens e mulheres eles armazenam gordura de forma diferente em regiões diferentes do corpo, né? Isso é influenciado por a ação dos hormônios sexuais, dos adenocorticais. Enquanto as mulheres têm tendência, né, a armazenar gordura nas coxas, nos glúteos, nos seios, o homem, sobretudo, ele tem tendência a armazenar gordura na região abdominal. Agora vamos falar da segunda classificação do tecido adiposo, o tecido adiposo multilocular, conhecer as características dele, ver algumas lâminas histológicas e as suas funções. As literaturas chamam o tecido adiposo multilocular também de tecido adiposo marrom, e há um menor número de literaturas que chamam esse tecido adiposo de dourado. É bem mais incomum. Essa cor característica, né, amarronzada, ela é dada em função da vasta vascularização desse tecido, né, maior inclusive que a do tecido adiposo unilocular, e também pela presença de um grande número de mitocôndrias. Como a gente vai ver numa microscopia mais para frente, a gente vai conseguir ver que esse tecido é bem diferente fenotipicamente que o tecido adiposo unilocular. O tecido adiposo marrom, né, o multilocular, ele apresenta várias inclusões de gordura no citosol do adipócito, diferente do que acontece do unilocular, que é uma gotícula, uma macrogotícula, né, de triglicerídeo, que ocupa quase todo o citoplasma celular. No adipócito multilocular, a gente vai ver várias gotículas esparsas dentro do citosol e um grande número de mitocôndrias.
que é justamente, né, essas várias gotículas que justificam o nome multilocular. Essas inclusões de triglicerolas são muitas e pequenas, de modo que não há deslocamento necessário do núcleo. Nesse caso, a gente vai encontrar um núcleo mais centralizado nos adipócitos multiloculares, as organelas, sem ficarem tão espremidas, né, tão deslocadas para as regiões periféricas da célula. Uma característica do tecido multilocular que eu chamo a atenção de vocês é que ele só é formado na condição de feto, durante o período de desenvolvimento embrionário, ou seja, adultos não formam tecido adiposo multilocular. O que sobra no adulto é um resquício do tecido adiposo multilocular da vida embrionária. Então não tem que se falar em crescimento hiperplásico de células adiposas multiloculares no adulto. No adulto, a distribuição desse tipo de tecido adiposo é super limitada e ela é concentrada em regiões específicas do corpo. E outra coisa, assim, que só para complementar, é que é aquela história de cada um no seu quadrado. O tecido unilocular, ele não vira tecido multilocular, enquanto o multilocular também não regride e se torna unilocular. Eles são das suas composições originais e permanecem assim. No caso do tecido multilocular, tem essa característica de não continuar sofrendo hiperplasia durante a vida adulta. Os adipócitos multiloculares, eles têm um tamanho menor que os adipócitos uniloculares. Eles apresentam uma forma mais poligonal, o arranjo em que eles se distribuem tem uma característica mais de epitélio, né? Assumem uma formação mais epitelioide. São ricos das inervações simpáticas, que estimulam diretamente os adipócitos, o que não acontece no tecido adiposo unilocular, onde os comandos nervosos eles vêm por ramificações nervosas junto aos vasos sanguíneos. Há a presença de termogeninas. Termogeninas são proteínas especializadas na produção de calor, que a gente vai ver no próximo slide, quando a gente for ver as funções do tecido adiposo multilocular. Então, as funções do tecido adiposo multilocular, elas não são das mais variadas, no entanto, elas são extremamente importantes, principalmente na vida, no momento, na faixa de vida em que acontece para o ser humano. Como a gente viu, os adipócitos são muito ricos em mitocôndrias e há a presença de termogeninas, proteínas especializadas na produção de calor. Então, a função principal do tecido adiposo vai ser fornecer para o recém-nascido, né, para os primeiros anos de vida da criança, a produção de calor para o corpo. Essas mitocôndrias, organicamente, a função da mitocôndria é produzir ATP por respiração celular. No entanto, a mitocôndria do tecido adiposo multilocular, ela é especializada na produção de calor. Inclusive, com relação à produção de ATP, ela é bem pobre, ela apresenta pouca ATP sintetase, né? Enquanto isso, ela apresenta muita termogenina, que é responsável, a proteína que auxilia na produção do calor, né? Para atender a demanda corporal fisiológica do recém-nascido. O dado de 25%, né, de equivalência de tecido adiposo multilocular no feto e no recém-nato, ela dá para a gente vislumbrar o quão importante é esse tipo de tecido para os recém-natos, para os organismos jovens, né, para a manutenção fisiológica, equilíbrio homeostático, enquanto que no adulto esse tecido ele não continua crescendo, ele vai então diminuir a representatividade quando comparado ao tecido adiposo unilocular, ele vai perder essa função, né, de fornecer calor para o corpo. Aqui fica um esquema do adipócito multilocular, onde a gente percebe, né, as várias mitocôndrias, as gotículas lipídicas espalhadas, o núcleo ele tem uma conformação, ele tem uma localização mais central do que comparado quanto ao adipócito unilocular. Aqui é uma microscopia, né, do tecido adiposo multilocular, como vocês percebem, ele cora, né, a maior parte dos adipócitos, enquanto que no tecido adiposo unilocular é uma grande mancha branca, né, na microscopia, não há quase coloração, né, não há quase coração
das estruturas citológicas. Então é isso, galera. Chegamos ao final da nossa revisão sobre tecido adiposo. Espero que tenha sido bacana fazer a revisão desses pontos. Se ficou alguma dúvida, é só me chamar lá no meu contato. Tem meu e-mail, meu WhatsApp no final do vídeo. É só me mandar um oi lá e tirar a tua dúvida, tá? Obrigado pela companhia e até a próxima. Beijão, ótima semana para vocês.